Mais uma vez o Corinthians joga bem, pelo menos na primeira etapa, você tem que concordar comigo, jogamos bem, quando joga bem não vence, quando joga mal é um lixo dentro de campo, simplesmente a vitória vem. Quem são os culpados? O porquê que o Corinthians perdeu o jogo? Eu tenho meus palpites, coloco na conta do Dorival, coloco na conta do Yuri, mas não vou criticar o Yuri do jeito que provavelmente qualquer torcedor hoje tá criticando, mas eu acho que a culpa é muito mais do Dorival e eu vou explicar o porquê. Ele acertou. Ó, meu Deus, vamos pra vinheta e depois eu falo. Esse é o primeiro vídeo de pós-jogo do canal. Eu queria muito que ele fosse bom, positivo. Queria muito que a gente estivesse aqui falando de uma vitória, mas infelizmente não aconteceu, né? Então já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e, enfim, seja bem-vindo a mais um vídeo no Mundo da Lua, que eu gostaria muito de estar nesse momento, no Mundo da Lua, ao invés de estar puto com o Corinthians. Mas vamos lá. Começando pela escalação, né? O Dorival me surpreendeu, e vocês vão entender o porquê, né? O Dorival me surpreendeu porque, assim, ele vinha repetindo uma escalação, né, que era de 3 zagueiros, com o Anhiller ali improvisado. Vale lembrar, gente, o Anhiller sempre tá improvisado. Até quando ele joga de lateral, ele tá improvisado, né? Porque ele, enfim. Dito isso, ele começou ali no que seria no papel 4-4-2. Ele falou, não vou colocar 3 zagueiros. Vou colocar 2 zagueiros, os 2 pontas, 2 laterais, né, que é o Matheus Bidu e o Mateuzinho. E, obviamente, como ele tinha colocado o Ranieri, ali já dava para entender que o Corinthians poderia fazer uma alteração tática conforme o jogo fosse avançando, ou como ele ia se apresentar. E dito e feito, né? Com a bola, os laterais saíam e o Ranieri voltava. Virava um 3-5-2. Então, basicamente, era assim que a gente jogava. O Ranieri, ele tava ali não como volante. A todo momento ele jogava como zagueiro. Ele era o terceiro zagueiro ali. E assim foi indo. Com a bola, o Corinthians liberava os laterais, sem a bola, recuava e o Ranieri voltava também. Então, o Corinthians dominou a partida. O Corinthians era extremamente superior ao Flamengo. E não só por posse de bola. O Flamengo foi dar o primeiro chute lá pros 40 minutos, 30 minutos, sei lá, do primeiro tempo. E aí, depois disso, mudou. Ali nos 13 minutos, 12 a 13 minutos, sofreu o pênalti. O Yuri Alberto recebeu a bola em profundidade do jeito que ele gosta, e a gente vai falar do Yuri Alberto agora, tá? Do jeito que ele gosta, ele finalizou na trave, Breno Bidon pegou e sofreu o pênalti. Sofreu o pênalti, tá? Na câmera, naquela primeira câmera que mostrou no replay lá, parecia que não tinha encostado em nada, mas encostou 2 vezes. E aí, o Yuri Alberto, vamos falar do Yuri Alberto. O Yuri Alberto bateu daquele jeito que a gente viu, né? Sinceramente, você culpa o Yuri Alberto? Foi um pênalti infantil? Foi um pênalti infantil. O Yuri Alberto, infelizmente, deu pra gente, ou melhor, deu pra eles a chance da gente não abrir o placar nesses 15 primeiros minutos, né? Então, basicamente, ele bateu aquele pênalti ridículo, e eu tenho certeza que a maioria dos corintianos ficou puta e vai colocar essa derrota nas costas do Yuri Alberto. Mas vamos lá. Há quanto tempo o Yuri Alberto tá no Corinthians? Acho que desde 2022, certo? Você, mais do que ninguém, todo corintiano conhece mais do que ninguém que o Yuri Alberto é um jogador extremamente instável emocionalmente. O Yuri Alberto precisou, num passado recente aí, de acompanhamento psicológico. Eu até imagino que ele ainda faça. Terapia não é uma coisa da noite pro dia, né? Você faz com constância, você tem que ter um certo acompanhamento. Então o Yuri Alberto é essa pessoa. Ele é esse jogador. Ele precisa de acompanhamento psicológico porque ele é emocionalmente instável. O Yuri Alberto é esse jogador. Então, o Yuri Alberto esse ano sofreu diversas lesões e passou por cirurgias e tudo mais. Ele jogou muito pouco. E mesmo assim é artilheiro do Corinthians, tá? Ele tem 14 gols. Olha a qualidade de plantel, de elenco que o Corinthians tem, tá? O Yuri Alberto, que ficou quase, sei lá, 3 meses, se for somar tudo, fora de campo, é o artilheiro do time no ano, tá? Mas beleza. Dito isso, o Yuri Alberto, ele não vai voltar de lesão e vai marcar gol como a gente viu o Yuri Alberto em 2024. Aquele Yuri Alberto, o artilheiro do Brasil. Esse Yuri Alberto não existe. O Yuri Alberto precisa de minutagem. Enquanto ele não tiver minutagem pra jogar, pra ganhar confiança, pra marcar gol, ele vai ser esse Yuri Alberto que a gente viu hoje. O Yuri Alberto no primeiro tempo teve pelo menos umas 5 chances pra marcar gol. Todas elas foram desperdiçadas, inclusive o pênalti. E aí você fala assim, pô, mas o cara tá instável emocionalmente e bate um pênalti desse? Pois é, a instabilidade emocional tem disso. O cara não tem noção da realidade. Basicamente é isso. Então eu não culpo o Yuri Alberto pelo que ele fez. Porque eu espero isso do Yuri Alberto. E eu não vou cobrar o Yuri Alberto antes de 10, 15 jogos seguidos pra poder cobrar ele e falar assim, ó, cadê o futebol, Yuri Alberto? Se ele não se machucar, né, até lá, né, pra 10, 15 jogos ali de ritmo, pra ele pegar ritmo, pra poder jogar. Enquanto ele não tiver esse ritmo, eu não vou cobrar do Yuri Alberto. Foi um pênalti infantil, foi batido muito mal, mas, assim, hoje, né, depois que a derrota aconteceu, a gente fala que era um jogo importante, né, mas não era uma decisão de campeonato, não era uma final. Então, se o Yuri Alberto batesse um pênalti desse na semifinal da Copa do Brasil, eu ia ficar extremamente puto, imagino que você também. Nós ficamos putos, mas eu consigo entender o Yuri Alberto, porque eu sei o que ele pode entregar quando ele não tá bem.
É isso aí. Pra pior. Depois do pênalti, o Corinthians basicamente continuava dominando a partida. Tinha mais volume, criava chances e tinha principalmente as principais jogadas que o Yuri Alberto gosta, que são aquelas jogadas de profundidade. O Breno Bidon tava jogando muito bem. Toda vez que ele segurava a bola, ele tirava 1 ou 2, 3 marcadores, jogava pro Yuri Alberto ou jogava pela ponta, fazia o Martinez vir um pouco mais pro ataque, né? O Martinez tava jogando ali pela ponta, pela lateral, junto com... Pela ponta não, né? No meio de campo, só que na ponta esquerda, e o Breno Bidon fazendo na direita. O Michael devia espetar ali mais no centro, pouco se apresentava, tá? O Michael não jogou bem, novidade, né? O Michael não jogou bem. E é isso, o Corinthians dominava, tinha mais volume de jogo, tinha mais presença na área, finalizava, só que não conseguia fazer o gol. Outro jogador também, eu tô lendo aqui porque é um pouco... tem muito comentário pra fazer, né? O Bidu. O Matheus Bidu tem segurança. Ele pega a bola, ele conseguiu chapelar, eu não sei se era o Samuel Lino, ali na ponta, o Samuel Lino tava no bolso dele. O Bidu jogou muito bem. O Bidu estava jogando muito bem. Ele era muito seguro. Quando a bola tava com o Bidu, você tinha certeza que não ia dar merda, né? Como, ao contrário do Mateuzinho, porque o Mateuzinho hoje jogou nada. O Mateuzinho não se apresentava. Quando se apresentava, chutava errado, tocava errado, e quando voltava não era defensivamente produtivo, né? Até porque o primeiro tempo o Flamengo quase não fez nada. E assim o jogo foi se caminhando pro final, ali perto dos 40 minutos, o Corinthians, porque tinha muito volume, muita intensidade, obviamente, essa intensidade começou a cair. E ali o Flamengo deu uma crescida, começou a dar umas espetadas de bola, foi a primeira finalização do Arrascaeta, se não me engano, que ele chutou pra cima. Ali eu falei, bom, o Flamengo é o Flamengo, a gente conhece o Flamengo. O Flamengo, ele tem condições de reverter qualquer resultado, porque o time C, eu não tô nem falando do time reserva, o reserva do reserva, se entrar, tá páreo com o Corinthians. É pau a pau com esse time do Corinthians, tá? O segundo tempo começou da maneira como o primeiro terminou. O Flamengo, acho que no primeiro minuto de jogo, o Flamengo espetou uma bola ali pela ponta direita, onde tinha o Mateuzinho. Volto a dizer, o Mateuzinho jogou muito mal esse jogo. O Mateuzinho foi muito mal nesse jogo, tá? Ofensivamente, como ele costuma colaborar com o Corinthians, dessa vez não colaborou. Ele pouco espetava ali no setor da direita, né, no setor ofensivo do Corinthians. E quando, como eu falei lá no começo, defensivamente também ele pouco apresentava. Então foi ali pelaquela lateral, o que já indicava provavelmente que alguma coisa poderia acontecer. Foi ali pelaquela lateral que o Flamengo teve o primeiro ataque. O Flamengo já tinha mudado os seus laterais, né? Voltou com o Danilo, se eu não me engano. Não sei se eu tô viajando, tá, gente? Mas se eu não me engano, voltou com o Danilo. Foda-se também o Flamengo, foda-se. Voltou com o Danilo e com o Alexandro na ponta esquerda, o que mudou bastante o estilo de jogo deles. Eles ficaram mais confiantes defensivamente, tá? Mas dito isso, no minuto seguinte, o Yuri Alberto novamente foi espetado e conseguiu uma finalização de esquerda e fez o gol. E aí, eu sei que vai ter corintiano aqui que vai criticar. Ai, o Yuri Alberto chorou. Atacante não pode chorar. Atacante tem que... Meu Deus do céu. Eu acabei de falar que na primeira etapa desse vídeo aqui, no primeiro tempo, o Yuri Alberto, ele é um jogador extremamente instável. Você que chegou agora no vídeo, tá? E o Roberto é extremamente instável psicologicamente. Quando ele tá muito bem, ele é jogador sorriso, aquele jogador amigo de todo mundo. Quando ele tá mal, ele desaba. Esse é o Yuri Alberto. E eu volto a dizer, eu não consigo criticar o Yuri Alberto porque eu sei o que o Yuri Alberto pode entregar. Eu não tô falando porque eu sei que ele pode entregar positivamente. Eu tô falando que o Yuri Alberto é esse jogador. Lembra do Rony? Não o Rony rústico. Esse aí era mais do que rústico. Aquele Rony volante mesmo. Esse Rony volante. O Rony volante, ele era horrível. E eu lembro quando eu assisti ele, principalmente no estádio, toda a merda que ele fazia, o torcedor ficava puto. Tira esse Rony! E eu não consegui ficar puto. Sabe por quê? Porque era isso que eu esperava do Rony. O Rony é um jogador ruim. Se ele não entrega a péssima qualidade que ele é, aí que vamos surpreender. E aí, logo depois, o Arrascaeta abriu o placar. Pra mim, vamos lá, não é novidade que o Flamengo conseguiria o empate. E aí, pode ter muito torcedor aqui falando assim, meu Deus do céu, você é muito pessimista. É o Flamengo, gente, eu não tô sendo pessimista. O Corinthians, tecnicamente, entrega pouco, o Flamengo é o Flamengo. A bola sobra pra Arrascaeta, o Arrascaeta precisa de 2 toques na bola. Ele domina com a direita e mete com a esquerda no cantinho do Hugo. Nenhuma novidade. Arrascaeta é um puta jogador que tá acostumado a fazer gol na arena. Não sei se você lembra, né? Lá no jogo contra o Cruzeiro. Não sei se foi na final da Copa do Brasil, nem lembro, mas eu tô tão puto com esse Corinthians, mas tudo bem. E aí, o Arrascaeta tá acostumado a fazer gol na arena, ele tem qualidade e foi lá e fez o gol. E aí, o que começou, o que inicialmente parecia que não ia interferir tanto, começou a interferir. O Corinthians começou a sentir. E o Arrascaeta, o time do Flamengo, ele é um time psicologicamente mais preparado do que o Corinthians, acho que por tudo que passa também, né, e pelos milhões na conta que eles têm. E aí,
começam as substituições, tá? Porque aí, na minha opinião, mas o Corinthians já tava sendo atacado, o Flamengo já tava sendo mais, como é que fala? Mais incisivo, né? Tava atacando mais, o jogo tava mais pro Flamengo do que pro Corinthians. Sim, tava mais. E aí, o que você faz nesse momento? Você fortalece o seu sistema defensivo e deixa o seu sistema ofensivo, que estava funcionando até então, com o Breno Bidon tecnicamente muito rápido, muito habilidoso, colocando os jogadores ali da frente, na linha de frente, sempre em condições de gol, principalmente o Yuri Alberto. Ele simplesmente falou, eu vou mexer nesse time. E aí, quais foram as primeiras mudanças dele? Então ele tirou o Martinez e tirou o Guinegão. Até aí eu entendo, em partes, a escolha dele, porque o Martinez não foi uma decisão dele, foi uma necessidade. Tirar o Martinez era uma necessidade naquele momento. E tira o Guinegão para botar o Thales Mágico. Aí agora, corintiano, eu quero que você responda com toda a sinceridade do mundo. O que você esperava que o Thales Mágico faria? Deu certo, sim. Vamos lá, ele tirou o Maicon, que não tava fazendo nada, então foda-se também o Maicon. O Breno Bidon, que era o melhor jogador do Corinthians na partida, tá? E aí saiu o Maicon, saiu o Bidon e saiu o Choca. Entrou Rian, pra mim, um pouco fez, eu não vou avaliar. Com exceção do Thales Magno, eu não vou avaliar nenhum jogador aqui, tá? Que entrou depois, né? Então entrou o Vitinho, o Kaká e o Rian. Como eu falei, o Rian pouco ofereceu. O Vitinho teve ali umas espetadas, ele tentou dar um drible ali Tem tanto jogador de nome diferente no Flamengo que eu não faço a menor ideia de quem seja quem. Mas enfim. Aí o Thales Magno. Agora eu vou falar Thales Magno. O Thales Magno, ele teve 2 chances, se eu não me engano, 2 ou 3 chances no jogo. Todas as vezes que ele caiu, uma ele tropeçou na bola, a outra ele pegou. O que ele fez? Eu dou um chocolate pra vocês, se vocês acertaram. Eu não sei nem o que eu tô falando mais. Enfim, o Thales Magno, ele pedalou, puxou pra trás e tocou pro lado. Foi isso que ele fez. Tocou pro Bidu. Que aí o Bidu já tava cansado também. Aí é aquela coisa, o time totalmente afobado psicologicamente, uma lesma, não pensava, não corria, não fazia mais nada. E é isso, era o Corinthians. Qual que é a receita perfeita? O gol do Flamengo. E aí, numa jogada que era lateral, né? Foi uma dividida ali na lateral, não sei se era o Anrilher ou se era o Bidu. A bola acabou saindo, o Flamengo cobrou rápido. Numa jogada rápida, o Luiz Araújo, que tinha entrado no segundo tempo, fez o gol ali no cantinho do Hugo. Típico gol de time que tem qualidade técnica, porque, como eu falei, foi uma jogada rápida. É bem parecido. Acho que foi esse ano, o Corinthians jogou contra o Racing, foi ano passado. O Corinthians jogou contra o Racing na Sul-Americana, e aí lembra aquele lateral que o Mateuzinho boiou lá, ele ficou moscando, aí os caras falaram e fizeram o gol? Então, foi a mesma jogada. Basicamente a mesma jogada, e o gol saiu onde? Do lado ali do Mateuzinho. Não vou colocar a culpa no Mateuzinho, mas basicamente foi ali que saiu o gol. O Luiz Araújo chegou chutando e colocou no cantinho do gol. E aí o Flamengo ganha. E aí eu pergunto pra vocês, quem que vocês acham que foi o grande culpado dessa derrota? O Dorival já se provou um técnico copeiro que sabe disputar a Copa, mas um péssimo técnico de campeonato brasileiro de pontos corridos. E foi assim que ele foi julgado nos outros clubes por onde passou. Ele era muito mal avaliado e julgado no São Paulo, porque entregava muito pouco em campeonatos de pontos corridos no campeonato brasileiro. E também, mesma coisa no Flamengo, mas o Flamengo a gente sabe que teve aquela vaidade do Flamengo, de querer sempre os melhores, e chamou o Vitor Pereira daquela merda lá que deu. Enfim, basicamente foi isso. E, é claro, todo final de pós-jogo eu vou falar sobre o destaque positivo e o destaque negativo do jogo. Pro destaque positivo eu vou colocar o Breno Bidon. Desculpa, o moleque foi muito bem. Teve até um momento no final do jogo em que a gente sabe, fisicamente o Breno Bidon ele é muito inferior aos outros jogadores. Ele é um moleque, ele precisa ganhar massa, e então a gente sabe que qualquer jogada de corpo ele vai perder. E por incrível que pareça, ele foi muito seguro numa arrancada eu acho que agora é o Samuel Lino ali na ponta esquerda. E ele tomou a frente do Samuel Lino com o corpo, deixou a bola sair. A bola foi tiro de meta. Então, assim, jogou bem. Logo em seguida, ele também já tabelou, já tocou, já tentou fazer uma jogada ali no meio de campo junto com o Maicon. Jogou bem. Pra mim, o destaque positivo do jogo é: mas o Yuri Alberto fez gol. Foda-se o Yuri Alberto. Já falei pra você sobre o Yuri Alberto, já falamos sobre o Yuri Alberto. Eu não tenho raiva do Yuri Alberto, eu gosto muito do Yuri Alberto. Mas enquanto ele jogar 10 jogos, 15 jogos, pra começar a falar assim, agora eu posso avaliar o Yuri Alberto. Eu não vou avaliar porque ele é mentalmente, psicologicamente instável. Esse é o Yuri Alberto. Então, pra mim, o melhor do jogo foi o Breno Bidon. E pra mim, o destaque negativo, eu poderia colocar aqui o Gustavo Henrique, que eu acho que ele deu umas cagadas ali, principalmente na segunda etapa. Mas eu vou colocar o Maicon, tá? Outro que também merecia muito estar aqui nessa lista era o Thales Mágico, mas como eu falei, eu acho injusto você avaliar mal os jogadores que entram no jogo.
tá? Pela pressão, pela ruindade mesmo, no caso que é o Thales Magno, mas eu acho injusto, a não ser que ele seja um destaque positivo. Ele entrou e mudou o jogo, aí beleza. Mas eu acho injusto colocar como destaque negativo o jogador que entrou, embora o Thales Magno poderia entrar aqui, então eu vou colocar como destaque negativo o Maicon, que pouco fez, pouco ofereceu, defensivamente, ofensivamente. Ele não ajudava, porque quem ajudava defensivamente era o Ranieri, quando ele voltava, e ofensivamente pouco apresentava, porque o Martinez e o Bruno Bidon faziam a dele, né? Então, basicamente é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que seja o primeiro pós-jogo de muitos. Espero um dia poder vir aqui fazer um pós-jogo de vitória, né? O primeiro inaugurando o pós-jogo do canal com um jogo de derrota. É maravilhoso essa forma de fazer vídeo, né? Mas enfim, basicamente é isso. Espero que você tenha gostado ou não. Não sei se falar que gostou ou não. Já deixa um comentário aqui quem você acha que foi o destaque positivo, o destaque negativo do jogo. O que você achou desse resultado e o que você espera pro Corinthians nos próximos jogos, tá? É isso. Se você também, assim como eu, tá sempre puto feliz com o Corinthians, deixa o like aqui embaixo, já compartilha esse vídeo com o bando e até o próximo vídeo aqui no Mundo da Lua. Beleza? Muito obrigado.